E temos aqui hoje um pastor insano, amém? Para trazer uma mensagem insana nessa noite, para honrar os nossos jovens no acampamento. Então receba o nosso pastor nessa noite, amém? Deus abençoe. Vai lá, meu pastorzão. Amém. É um amigo precioso há muitos anos, mais de 10 anos já, né? Diz que a amizade que tem mais de 10 anos são as amizades, né? Glória a Deus por isso. Eu louvo muito a Deus por essa amizade tão preciosa. Já estive algumas vezes, desde 2013, né? Estive algumas vezes já com vocês, num outro prédio e aqui também. E Deus tem me dado a oportunidade de passar por muitas igrejas metodistas wesleyanas no Brasil aí. Semana passada eu estava lá em Baependi, Minas Gerais, na metodista wesleyana de lá, no interior de Minas Gerais. Lá acho que é a segunda região, não é isso, Bruno? Lá de Belo Horizonte? Segunda, né? Estava lá, daqui a 2 semanas eu estou em Vilhena, também com o pessoal da metodista wesleyana, e mês que vem eu estou num evento de jovens da 4ª região, lá em Ji-Paraná, também, junto com vocês, aleluia. Então tem sido muito tremendo estar com vocês, meu coração fica cada vez mais aquecido quando nós nos unimos, amém? Glória a Deus. E eu quero saber se tem uma galera aí que voltou animada desse acampamento, ou se está todo mundo dormindo aí já, de tão cansado. Meu Deus do céu, que pique dessa galera, Jesus. Ontem, lá, meia-noite, o povo estava dançando lá com o DJ. Eu lá no meu quarto, do lado do DJ, me botaram do lado. Ainda emprestei minha tomada, ainda ligaram. Uma hora que eu fui tentado, eu falei, vou puxar essa tomada aqui, que acaba agora, cara. Mas eu estava transcrevendo lá a Bíblia e terminei junto com a festa, né? E aí, foi muito legal, muito tremendo esse tempo, incrível. Muito, muito, muito de Deus nesses dias, desde sexta-feira até aqui, do que o Senhor fez, né? Teve televisão quebrada, teve gente com os olhos vendados hoje, né? Teve gente tomando 20 litros de água. Essa parte vocês já me perdoaram, né? Fala sério. Né? Teve gente segurando pneu de caminhonete. Né? Foi incrível esse tempo. E eu sei que é só o começo daquilo que Deus está fazendo na vida de todos esses jovens, em nome de Jesus. Hoje nós tivemos um momento muito, muito, muito profético que me marcou muito, e eu comentei com o pastor Bruno, que foi muito diferente daquilo que eu já tinha visto, foi muito especial, porque na mensagem que eu ministrei hoje pela manhã, é uma mensagem que as pessoas participam com os olhos vendados, e os jovens, os adolescentes, eles foram todos retirados do auditório e voltaram vendados. E normalmente eu peço isso para que os líderes, as pessoas que estão na organização, tragam essas pessoas vendadas até os seus lugares, porque é uma das coisas que a gente fala na mensagem sobre a importância na nossa caminhada cristã de nós termos pessoas que estão enxergando para nos conduzir, porque muitas vezes nós estamos cegos e vamos precisar de outras pessoas que estão vendo além da gente, amém? Então eu sempre faço essa mensagem há muitos anos, mas hoje eu pude perceber algo muito especial. Hoje nós tivemos uma geração conduzindo uma geração mais nova. Hoje nós vimos as pessoas mais velhas, as pessoas mais maduras, né, literalmente conduzindo esses novos, esses adolescentes, essas crianças, e foi muito precioso ver isso, né, como o Senhor tem chamado uma geração para conduzir uma nova geração aquilo que Deus tem para as nossas vidas, né? Isso foi muito, muito especial para mim, dentre muitas coisas que aconteceu. Então eu quero louvar muito a Deus. Essa galera que voltou aí cansada não vai dormir, daqui a pouco eles vão me ajudar a orar por vocês, igreja, amém ou não? Porque eles estão assim afiados, cheios de fogo, né? Amém ou não? Então daqui a pouco eu quero vocês aí nessa mensagem, né? Então hoje eu não vou quebrar nenhuma televisão aqui, não vou tomar nenhum banho de balde, né? Não vou passar nenhum vídeo de jogos mortais, não vou, né, fazer nenhuma dessas loucuras, das muitas que o Senhor tem me chamado a fazer, mas eu espero que Deus faça loucuras na sua vida através dessa mensagem, as coisas de Deus que parecem loucura para os homens. Eu queria
falar com você. Esse é um recado que Deus me deu especificamente para essa noite. Não é uma mensagem que eu já tenha pregado, não dessa forma, e realmente foi algo muito peculiar, muito para hoje, para nós aqui. É um recado para mim e para você. E hoje eu quero falar sobre privilégio, diga comigo, privilégio de servir ao Senhor. Hoje eu quero falar um pouco com você sobre essa palavra especificamente, privilégio. Repete comigo, privilégio. Então, se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, o tema seria privilégio. Fale aí para alguém perto de você para te ajudar a memorizar. Diga, privilégio. Um grande homem de Deus disse certa vez que você só vai se lembrar daquilo que você ensinar aos outros. Então, quando eu pedir para você falar para alguém perto de você, é para te ajudar a memorizar, porque você ensina para ele já aí para te ajudar a memorizar. Eu quero começar com você num texto que está em Filipenses, no capítulo 1 e no verso 29. Esse texto sempre chamou muito a minha atenção. Você sabe que a carta aos Filipenses foi uma carta que Paulo escreveu preso. Não era necessariamente uma cadeia, porque era como se fosse uma casa onde ele ficava recluso, mas ele estava preso quando ele escreveu essa carta. Essa é uma das epístolas da prisão de Paulo. E essa carta, ela é considerada como a epístola da alegria. O apelido dessa carta, a forma como é chamada de epístola da alegria. Essa é uma das cartas de Paulo onde ele mais expressa a alegria, apesar de toda ela ter sido escrita no contexto em que ele estava preso. Paulo estava preso por causa do Evangelho, por causa da pregação do Evangelho, e ele escreve aos Filipenses, e ele expressa muito nessa carta essa alegria, e os convida, e convida a igreja, que posteriormente estaria lendo essa carta, a viver essa alegria. E especificamente no texto de Filipenses 1:29, 1.29, como eu chamo, uma vez eu preguei há muitos anos atrás uma mensagem com o tema 1.29, baseado nesse texto especificamente. E aqui o apóstolo Paulo diz assim: pois vocês receberam o privilégio, diga comigo, privilégio. Vocês receberam o privilégio não apenas de crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele. Paulo estava preso, escrevendo essa carta e dizendo: eu entendo que estar preso por causa de Jesus é um privilégio. Eu entendo que estar sofrendo por causa de Jesus é um privilégio. Hoje eu quero desafiar você a refletir até que ponto você entende que passar qualquer coisa, viver qualquer coisa ou deixar de viver qualquer coisa por amor a Cristo é um privilégio. Até onde nós conseguimos entender que viver algo ou deixar de viver algo, porque muitas vezes trata-se de privações. No final dessa carta, Paulo escreve que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, que ele sabe o que é ter e o que é não ter. E ele diz ali, no final, no capítulo 4, no verso 13, eu tudo posso daquele que me fortalece. Quando Paulo está dizendo que tudo pode, é porque antes ele estava dizendo que ele sabe o que é passar por privações. Então trata-se daquilo que eu vou viver e talvez daquilo que eu não vou viver por causa de Jesus. O sofrimento, ele é ruim. O sofrimento por causa do pecado, por causa das nossas atitudes, por causa de coisas que não são realmente a vontade de Deus, nós sabemos o quanto ele é ruim. Mas quando Paulo está falando aqui sobre um sofrimento que tem propósito, Paulo é aquele que escreve em outro momento dizendo assim, que os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas tribulações leves e momentâneas estão nos aperfeiçoando, estão produzindo para nós uma glória maior. Amém ou não? Então Paulo era alguém experimentado no sofrimento. Em um outro texto tem toda uma lista das coisas que Paulo passou. Foi açoitado por diversas vezes, sofreu naufrágio, foi apedrejado e dado por morto. Depois de sair, ele levanta, depois de ser apedrejado, e volta lá para pregar. Quantos de nós talvez depois de ser apedrejado
por pregar o evangelho, a gente faz é desistir do evangelho. Paulo levanta e volta a pregar. Então, nós temos em Paulo esse referencial, e hoje eu queria que você meditasse aqui a respeito desse entendimento, até onde a gente pode entender que qualquer tipo de situação que nós passarmos por causa do Senhor, nós vamos entender isso como um privilégio. Eu queria ilustrar aqui com você, que eu gosto de ilustração, calma, que não é nada insano que eu vou fazer aqui não, tá bom? Já aviso logo isso, porque eu vou chamar aqui alguns voluntários, aí a pessoa fica com medo, né? Mas eu queria chamar aqui, só para dar um exemplo com vocês, algumas pessoas. Eu queria aqui chamar primeiro uma pessoa que ela seja enjoada para comer. Você é chato para comer, você é aquela pessoa, sabe, enjoada para comer. Quem é essa pessoa aí? Já achou aí uma pessoa? Vem aqui você. Você é essa pessoa? Então vem aqui. Não vou mandar você comer nada estranho hoje aqui não. Hoje não, já fiz isso em algumas pregações, mas não é o caso aqui. Pode vir aqui, sobe aqui por favor. Eu quero chamar outra pessoa aqui, ela é a pessoa enjoada para comer. Eu quero chamar aqui um solteiro que quer muito casar. Não tem ninguém ainda, mas quer casar. Opa, já veio. Aê! Que é isso? Rapaz, eu tô achando que não é só você que quer casar, não. Eles também querem que você case. Jesus, destrava, Senhor. Aleluia. Fica aqui. Eu quero chamar aqui, talvez é mais difícil de vir, justamente por isso, mas eu quero chamar alguém que é tímido. Você é tímido, você, aquela pessoa assim, normalmente a pessoa não vai vir, então alguém vai ter que ajudar. É ela aqui? Então, por favor, vem aqui, por favor. Achei uma pessoa tímida aqui. Denunciaram ela. Ok. A outra pessoa que eu quero chamar aqui, mais uma. Eu quero chamar aqui um homem que ama muito a sua esposa, assim, apaixonado. Oh, rapaz, mas, não, o senhor não vale, pastor. Além do senhor, fica lá, por favor. Outro homem que ama muito a sua... Aí, ó, pronto. Nessa hora, se o marido não correr, a mulher já olha para ele, né? Você é apaixonado pela sua esposa? Ah, então tá bom. Muito bom. Ok. E mais uma pessoa eu queria chamar aqui, um líder de Gessel, que está perseverando com seus Gessel aí, que você está... Quem é? Quem é? Aqui, opa, correu, olha lá. Ó. Você é um líder de Gessel? Muito bem, ok. Beleza. Então olha só, eu queria exemplificar com vocês aqui, com essas pessoas, eu queria exemplificar para você aqui e dizer para você, imagine, eu queria que vocês refletissem comigo, que vocês fosse dado do Senhor um privilégio para vocês. Jesus hoje quer entregar um privilégio para você. Para cada um de vocês, Ele quer te dar algo que você fala, uau, que privilégio. Você pode dizer comigo assim, uau, que privilégio. Paulo está dizendo que ele estava preso e ele entendia isso como um privilégio, sim ou não? Ele fala, uau, que privilégio, eu estou aqui preso, por causa do Senhor. Isso é tão verdade na vida de Paulo, que em um outro momento que ele estava preso, a Bíblia diz que eles estavam louvando ao Senhor ali, ele e Silas naquela prisão, sim ou não? E o que aconteceu? As cadeias caíram, se abriram, e eles continuaram o quê? Adorando. Estava nem preocupado em sair correndo. Ele estava tão tranquilo ali, que ele nem se preocupou em fugir, ficou ali, adorando o Senhor, porque ele entendia que aquilo era um privilégio. Então, eu vou entregar para vocês, para cada um de vocês, um privilégio hoje o Senhor está dando. Você disse que é alguém, né, que é enjoada para comer, é mesmo? Como é que é seu nome mesmo? Duda. A Duda é enjoada para comer. Vamos supor que o Senhor diga assim, Duda, eu tenho um privilégio para você. O seu privilégio, por amor a mim, vai ser passar 430 dias. Isso é mais do que um ano. É 1 ano e meio, mais ou menos. Não, 1 ano e 3 meses, né? Você vai passar 430 dias comendo uma comida cozida junto com cocô.
Fala para alguém perto de você, imagina receber esse privilégio. Foi isso o que Ezequiel recebeu do Senhor, sim ou não? Olha lá comigo Ezequiel capítulo 4, coloca lá para mim por favor, Ezequiel 4, a partir do verso 12. Olha o que Deus falou para Ezequiel: prepare e coma esse alimento. Ele tinha falado anteriormente, eu reduzi aqui, já coloquei direto no texto, mas ele vai falar sobre 390 dias por causa do reino de Israel, e mais 40 dias por causa do reino de Judá, ou seja, 430 dias. Prepare e coma esse alimento como faria com bolos de cevada. Asse-o diante de todo o povo, usando fezes humanas secas como combustível. Aí o texto diz no 13, presta atenção: e o Senhor disse: assim os israelitas comerão pão impuro na terra dos gentios, para onde eu os expulsarei. 14. Então eu disse: ó Senhor soberano, jamais me contaminei, desde a infância nunca comi animais mortos por doença ou despedaçados por outros animais, nunca comi carne alguma proibida pela lei. Verso 15: então ele me disse: em lugar de fezes humanas, você pode usar esterco de vaca para assar o pão. Melhorou, né? Não precisa ser cocô de gente, pode ser de vaca, está menos mal, né? Ela disse que não sabe o que é pior. Mas presta atenção aqui. Olha a ilustração que Deus chamou Ezequiel para fazer. Você vai comer uma comida cozida junto com cocô. Ele usava como combustível, mas nós precisamos lembrar que naquela época não se tinha os recursos que se tem hoje. Então era praticamente junto. Por isso que ele fala: eu nunca comi nada impuro, porque aquele combustível iria tornar aquele alimento impuro. E o Senhor falou: tá bom, então ao invés de ser cocô de gente, vai ser de animal, menos mal. Mas esse foi o chamado, o momento, a direção, o que Deus pediu para Ezequiel fazer, por amor ao Senhor. Aqui eu tenho, você é o que quer casar, né? O que quer casar, irmão? Imagina, não, deixa eu ir com ela aqui primeiro. Você é tímida, né? Imagina que o Senhor te chama para passar 3 anos pregando pelada. Você é tímida. Imagina que o privilégio que Deus te deu de sofrer por Ele fosse passar 3 anos pregando pelado, como foi com Isaías, lá no capítulo 20, versos 2 e 3 de Isaías. Coloca para mim, por favor, Isaías, capítulo 20, versos 2 e 3. O Senhor disse... Sumiu? O Senhor disse a Isaías, filho de Amós: tire o pano de saco que você está vestindo e as sandálias que está calçando. Isaías obedeceu e passou a andar nu e descalço. Fala comigo: andar nu e descalço. Verso 3. Então o Senhor disse: meu servo Isaías andou nu e descalço durante 3 anos, como sinal e advertência das dificuldades terríveis que trarei sobre o Egito e a Etiópia. Olha o chamado que Deus deu para Isaías: 3 anos pregando pelado. Tem gente que entendeu isso errado, né? Está pregando pelado por aí, andando pelado, né? Mostrando a barriga, mostrando os peitos para fora, postando foto na internet, eu falei lá no acampamento, né? Com os peitos pulando para fora e botando hashtag Deus no controle na legenda. Não é disso que eu estou falando, tá? Acho que Deus não direcionou você a fazer isso, não. Né? Na verdade está despregando isso aí, né? A pessoa está lá, a irmã lá da metodista wesleyana lá central. Não, daqui não é não, aqui não tem essas coisas. Amém? Não tem. Mas Isaías passou 3 anos, imagine, 3 anos. Ela já está vermelha de vergonha, gente. Calma, não é você, tá? Estou só dando um exemplo. Eu estou aqui com o que... Não, você ainda não, peraí. Acho que eu vou deixar ele por último, né?
Esse aqui é um líder perseverante, né? Um líder perseverante. Imagina você pregar e nada. De novo, e nada. Terceira vez, e nada. Quarta vez, está chorando já, ele disse. E nada. Quinta vez, e nada. Sexta vez, e nada. Você fala sétima vez, 7, número da perfeição, agora vai. E nada. Oitava vez, e nada. Nona vez, e nada. Até que na 10ª vez, acontece. Foi assim com Moisés, foi ou não foi? Imagina que Deus manda Moisés ir no faraó, ele vai a primeira vez e nada. Ele vai a segunda vez e nada. Ele vai a terceira vez e assim ele foi por 9 vezes, até que apenas na 10ª vez ele viu o resultado. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, quantas vezes você está disposto a tentar? A recomeçar, a fazer de novo? 2, 3, 5, 10 vezes? Foi o caso de Moisés. Aqui eu estou com o irmão que quer casar, mas antes eu estou aqui com o que já é casado. Eu quero dizer que todos esses privilégios para mim aqui, os mais difíceis são esses dois aqui. Eu acho que o dele é mais difícil ainda, tá? Mas esse aqui é muito difícil. Imagine você ama a sua esposa, está ali ela, cadê a sua esposa? Está lá a esposa. Você acha ela linda? Você é apaixonado por ela? Imagine se o Senhor dissesse para você hoje assim: eu vou levar a sua esposa e você não pode chorar, nem ficar de luto, e você vai continuar pregando. Ela morre hoje e amanhã de manhã você está pregando. Pesado isso, sim ou não? Mas isso foi o que aconteceu com o mesmo Ezequiel, que teve que comer a comida cozida com cocô, lá no capítulo 24, olha só o que diz, Ezequiel 24, do 15 ao 18, coloca para mim por favor, Ezequiel, como eu disse, esse para mim é um dos mais fortes, Ezequiel capítulo 24, Ezequiel também era apaixonado pela sua esposa, e ele tinha prazer, né? Era o prazer dos olhos dele. A Bíblia diz assim, ó, recebi essa mensagem do Senhor. Olha só o que Ezequiel escreveu. O Senhor disse para ele: filho do homem, com um só golpe tirarei de você o seu tesouro mais precioso. Contudo, você não deve mostrar tristeza alguma com a morte dela. Não chore, não derrame lágrimas, sofra em silêncio, mas não lamente junto ao túmulo. Não descubra a cabeça, nem tire as sandálias, não siga os rituais de luto, nem aceite comida de amigos que vierem consolá-lo. Pela manhã anunciei essa mensagem ao povo, e à tarde minha esposa morreu. No dia seguinte fiz tudo que me havia sido ordenado. Diga comigo assim: misericórdia. Fala comigo assim: graças a Deus que foi para Ezequiel. Amém? E esse irmão aqui que quer casar? Então imagina que o irmão finalmente encontra a varoa. E aí Deus diz para ele assim: o seu privilégio vai ser de ser corno por amor a mim. Oséias capítulo 3, verso 1. Misericórdia. Olha só o que diz Oséias capítulo 3. Então o Senhor me disse: vá e ame sua esposa outra vez, embora ela cometa adultério com um amante.
Isso mostrará que o Senhor ainda ama Israel, ainda que o povo tenha se voltado para outros deuses e sinta prazer em lhes trazer oferta. Oséias encarnou a mensagem de tal forma que ele não deu só uma ilustração, ele foi a ilustração viva. Deus falou: você vai casar com uma mulher adúltera, você vai ter filhos do adultério, você vai criar os filhos que não são seus, você vai aceitar ela te trair, você vai ser, traduzindo nova linguagem insana atualizada, um corno por amor ao Senhor. Não é o seu caso, em nome de Jesus. O Senhor te livre. Não é o seu caso, em nome de Jesus, né? Não vai precisar pregar pelada, pode ficar bem vestidinha, né? Você vai ter resultados antes, em nome de Jesus, amém? Pode aplaudir ao Senhor pela vida deles, pode descer vocês, em nome de Jesus. Mas por que eu estou te mostrando isso? Eu estou te mostrando alguns exemplos de pessoas que viveram alguns privilégios bem especiais de Deus. Pessoas que viveram algo que Deus chamou para fazer. Quando eu falo aqui a respeito de parece insanidade, parece loucura, fala a verdade. Se nos nossos dias aparece alguém por aí pregando nu, dizendo que foi o Senhor que mandou, 3 anos, Isaías pregando nu. É verdade ou não é? Mas eram direções muito específicas do Senhor. Então eu sempre falo para as pessoas, né? Falo, ainda bem que Deus me chamou só para me vestir de Batman de vez em quando, quebrar uma televisão, tomar um banho de água gelada, né? Mas a grande questão que eu quero falar com você aqui nessa noite, nessa início de noite, né? Eu quero que você entenda aqui comigo que é um privilégio nós obedecermos ao Senhor. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Talvez o que o Senhor esteja lhe pedindo é tão pequeno diante dessas pessoas. É verdade ou não é? Algumas coisas nós precisamos aprender com essa reflexão aqui. E a primeira é que talvez Deus não está te pedindo algo tão pesado assim. E a pergunta que eu te faço é: daquilo que o Senhor está te pedindo, será que você está fazendo e entendendo isso como um privilégio? Aquilo que talvez você está passando por causa do Senhor, aquilo que talvez você está vivendo por causa do Senhor, será que você está entendendo um privilégio? Eu vim com os exemplos mais exagerados que tem na Bíblia que deixou esses modelos, né? São arquétipos, são modelos para nós. E a gente entende que nem todo mundo vai ser chamado a fazer o que eles foram chamados a fazer, tanto que na própria Bíblia não há repetição dessas coisas, a não ser das prisões de Paulo, que ainda tiveram outros que também foram. Mas Paulo tinha consciência de que isso não era para todo mundo. Tanto que em um dos momentos ele escreve dizendo assim: eu gostaria que todos vocês fossem como eu, exceto pelas minhas prisões. Quer dizer, eu não quero que você precise passar pelas prisões como eu estou passando. Porque Paulo entendeu que nem todos nós seríamos chamados a viver as mesmas coisas. Agora a reflexão que eu quero que você entenda, a palavra de Deus para mim e para você nessa noite é: o que Deus está me chamando para fazer. Será que isso eu estou entendendo como um privilégio? Será que nisso eu estou dando o meu melhor, eu estou me entregando, por isso que Deus está me chamando a fazer? Aquilo que o Senhor está me chamando a fazer. Porque nós temos exemplo na Bíblia também de pessoas que foram chamadas para fazer algo que talvez nem era tão complicado assim, como Saul, por exemplo. Olha, você vai derrotar os inimigos, nem é na sua força, porque é na força do Senhor que você derrota os inimigos, e você vai consagrar tudo para mim, você não vai ficar com nada. Saul vai lá e não faz do jeito que Deus mandou ele fazer. E aí 1 Samuel 13:13, que segundo o meu pastor é o texto de maior azar da Bíblia, 13:13. O profeta Samuel vai até Saul e diz assim: ó, se você tivesse feito agora aquilo que é certo, agora o Senhor teria confirmado o seu reino para sempre. Mas porque você não ter feito aquilo que Deus mandou você fazer, agora o reino está sendo tirado de você. E eu já escolhi alguém melhor do que você para colocar no seu lugar.
Eu sempre digo que era para Jesus ser da tribo de Benjamim, né? Em vez de ser o leão de Judá, ele ia ser o lobo de Benjamim. Porque Deus falou para Saul: se você tivesse sido aprovado, o seu reino teria sido confirmado para sempre. Mas por quê? Porque não foi capaz de obedecer uma direção simples que o Senhor deu para ele. Como Jonas, por exemplo, que Deus manda ele para um lado, ele até vai, né? Tem gente que até está aí, não, eu até estou indo, Deus. O Senhor mandou eu ir, eu estou até indo, mas não é só sobre ir, é sobre ir para onde Deus mandou ir. Não é sobre fazer, eu estou fazendo, mas se eu não estou fazendo aquilo que Deus mandou, eu estou como Jonas. Ele até se moveu, ele até comprou a passagem, ele até entrou no barco, mas ele foi para outra direção. Fale para a pessoa que está do seu lado: trata-se de obedecer a direção de Deus para a sua vida. Fala para ela assim: o que Deus está chamando você hoje para fazer, ou para deixar de fazer, diga para ela assim com muita convicção: obedeça, porque esse é o seu privilégio. Você pode dizer amém? Amém. Pode aplaudir o Senhor. Outra coisa que a gente precisa entender aqui, irmão, é que a gente precisa entender que Deus vai exigir de cada um aquilo que Deus vai exigir de cada um. Como diz alguém, cada um é cada um. Fala comigo, cada um é cada um. Porque a gente tem a mania de achar que aquilo que Deus está pedindo para a gente, os outros têm que fazer. É verdade ou não é? Isso é mania de crente, né? O crente descobre a roda, né? Tem a revelação, Deus falou comigo que tem que ser desse jeito. Aí ele quer que todo mundo faça do jeito dele. Fale para alguém perto de você: pare de querer que os outros façam aquilo que Deus quer que você faça. Amém ou não? A não ser que existe uma direção que Deus está dando para você, para trazer para o corpo, para trazer para outras pessoas. Mas muitas vezes Deus está fazendo algo na nossa vida. Amém ou não? Eu contei aqui para vocês em um outro momento que nós tivemos juntos. Eu fui desafiado pelo Senhor a transcrever a Bíblia toda. Então, desde 20 de dezembro do ano retrasado, que eu estou copiando à mão a Bíblia inteira. Mais de 600 dias, sem falhar nenhum dia. Copiando mais de 1h30 todos os dias. 4.800 páginas escritas à mão já. Nem no meu tempo de escola eu escrevi tanto igual estou escrevendo agora. E tem sido uma experiência incrível. Agora eu não estou chegando e falando assim: você tem que fazer isso. Não. Pastor, quantas pessoas lá na sua igreja que estão copiando também a Bíblia? Nenhuma. Mas eu tenho várias outras pessoas que estão, por quê? Por causa de uma influência, de um incentivo. Então talvez eu estou falando isso, o Espírito Santo já está falando com alguém: você vai fazer isso aí. Vai trocar aquelas 3 horas que você passa todo dia no Instagram vendo a vida dos outros. Você vai gastar mais tempo com a palavra de Deus. E estou achando que vai ter mais gente copiando a Bíblia, hein? Uma pessoa virou para mim e falou assim: vem cá, mas não já tem um monte de Bíblia impressa? Para que tu está fazendo outra cópia? Eu falei: não é sobre ter mais uma Bíblia escrita, é sobre o que Deus está fazendo em mim. É sobre o que Deus está tratando comigo. Então nós precisamos entender que nós precisamos estar dispostos a obedecer os desafios de Deus para as nossas vidas. Amém ou não? Paulo entendia isso muito bem. Eu amo um texto que Paulo fala aos Romanos. Eu quero ler esse texto com você aqui de Romanos, para a gente completar e orar aqui nessa noite. Porque eu quero muito que você ore a Deus, para que o Senhor permita que você perceba aquilo que Ele tem para a sua vida. Romanos 12, nós conhecemos muito o texto de Romanos 12, os versos 1 e 2, mas eu quero hoje enfatizar com você a partir do terceiro, Nós conhecemos muito o 1 e 2,
Rogo-vos que apresentai os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, não se amoldem ao padrão desse século, mas transformai-os pela renovação da vossa mente, para que possais experimentar qual seja a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Aí no 3, Romanos 12, 3, ele diz assim, com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Olha que conselho equilibrado do apóstolo Paulo. Ele diz assim, antes sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Da mesma forma que nosso corpo tem vários membros e cada membro uma função específica, assim é também com o corpo de Cristo. Somos membros diferentes, diga comigo, diferentes, do mesmo corpo. E todos pertencemos uns aos outros. Deus, em sua graça, nos concedeu diferentes dons. Portanto, se você tiver a capacidade de profetizar, faça-o de acordo com a proporção da fé que recebeu. Se tiver o dom de servir, sirva com dedicação. Se for mestre, ensine bem. Se seu dom consistir em encorajar pessoas, encoraje-as. Se for o dom de contribuir, dê com generosidade. Se for o de exercer liderança, lidere de forma responsável. E se for o de demonstrar misericórdia, pratique com alegria. Amem as pessoas sem fingimento. Odeiem tudo que é mal, apeguem-se firmemente ao que é bom. Amem-se com amor fraternal e tenham prazer em honrar uns aos outros. Jamais sejam preguiçosos. Fala comigo, jamais ser preguiçoso. Mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Dá uma sacudida na pessoa que está do seu lado e fala para ela, se entusiasme. Agora eu vou dizer uma coisa para você, que tem gente que falta entusiasmo, porque está precisando mesmo de um entusiasmo, né? Diz que essa palavra entusiasmo, a etimologia dela está relacionada com entel, né? Deus internalizado, é cheio de Deus. Então você fica entusiasmado, enteosado. Fala para alguém perto de você, enteosado. Às vezes é o que falta na pessoa, é essa chama, mas às vezes, sabe por quê? Que nós somos roubados nos nossos entusiasmos? Porque nós estamos tentando fazer aquilo que a gente não foi chamado para fazer, tentando ser aquilo que a gente não foi chamado para ser, e aí a gente é roubado no nosso entusiasmo. É quando você está se medindo pela medida do outro. É quando você está se comparando, e Paulo está dizendo nesse texto, ei, não pense sobre você mais do que você deve pensar sobre você. Saiba quem você é e o que Deus chamou você para ser, e seja com entusiasmo, seja de todo o seu coração. Paulo depois vai escrever aos Colossenses, no capítulo 3, no verso 17, ele vai dizer, tudo o que você fizer, faça em nome de Jesus. E depois no 23 ele diz, e faça de todo o coração, não como aos homens, mas como a Deus. Então isso é o entusiasmo, é você entender o que você foi chamado para fazer e fazer isso com o seu melhor. O que é o seu hoje, o seu espaço? Eu comentei sobre a Mona Lisa, né, que o cara chegou no Museu do Louvre, na expectativa de ver a Mona Lisa. A Mona Lisa, a obra mais cara do mundo, a mais conhecida do mundo, e ele foi naquela expectativa de que ele ia chegar lá e ia ver aquela mega tela, né? Aquela Mona Lisa. E ele chegou lá e era um quadrinho assim da Mona Lisa. E ele disse, olhou e ele falou, é isso aí que é a Mona Lisa? E ele começou a meditar.
que não se tratava do tamanho da tela, mas do que foi feito com o tamanho de tela que se tinha. Sabe o que eu vim dizer para você hoje? Você não precisa de mais espaço, você só precisa fazer bem o espaço que você tem. Tem gente que fala, se eu tivesse mais espaço. Não, Deus quer que você seja fiel no pouco, para Ele te colocar sobre o muito. Deus quer que você pegue aquilo que Deus te chamou para fazer hoje, e você faça isso com entusiasmo. Você entenda isso como um privilégio. Ei, Deus não te chamou para ser como o profeta Ezequiel. Deus não te chamou para pregar pelado como Isaías. Deus não te chamou para ser como o profeta Oséias. Deus te chamou para ser você na sua peculiaridade, naquilo que Ele colocou dentro de você. Então faça isso intencionalmente e dê o seu melhor nisso. O seu melhor. Eu vou usar o espaço que eu tenho. Um dia eu entrei no supermercado com uma câmera, há 11 anos atrás, com uma câmera emprestada, e gravei uma pregaçãozinha, um videozinho de 15 minutos. E ali, coloquei no meu canal no YouTube, e deixei lá aquele vídeo. E um dia eu recebo um e-mail, porque eu estava lá falando sobre o Top of Mind, né, que é o prêmio que existe para as marcas mais lembradas, e que nós precisamos ser lembrados naquilo que fomos chamados a fazer. Isso é liderar, é quando você influencia a partir de um modelo que você é. E eu falei sobre aquilo naquele vídeo rapidinho, e eu recebi depois um e-mail, anos depois, uma pessoa dizendo, eu trabalho há mais de 20 anos com o prêmio Top of Mind, e eu nunca vi alguém explicar o prêmio de uma forma tão legal como você fez nesse vídeo. Eu queria permissão para você usar esse vídeo seu numa pregação minha. Na minha página, não era pregação, era o meu vídeo de pregação. Na minha página do prêmio Top of Mind. E eu pensei, essa mensagem é relevante. Aí eu vim pregar em Manaus aqui numa igreja, e aí o pastor me chamou e falou, eu quero que você pregue aqui para os meus empresários. E quando ele falou, eu quero que você pregue para os empresários, eu falei, o que eu vou falar para esses empresários? Eu lembrei, Top of Mind. Vou ministrar aquela mensagem. Eu vou usar o espaço que eu tenho do jeito que eu sei usar. Que eu poderia só pregar, mas eu sou assim, né? Eu tenho que chamar alguém aqui, eu tenho que fazer alguma coisa. Aí eu fui no mercado, comprei aqueles produtos que eu tinha usado naquele dia no vídeo, levei tudinho lá para dentro daquela célula de empresários. E eu preguei aquela mensagem, naquele espaço que me foi dado, eu dei o meu melhor. Eu usei o que eu tinha, a minha identidade, o meu jeito de fazer. Quando terminou ali, ele falou, eu tenho um seminário que eu faço várias vezes por ano aqui em Manaus, em vários lugares do Brasil, e eu quero que você ministre essa mensagem em todos esses seminários. Porque eu usei aquilo que eu tinha. Você está entendendo? E Deus, através disso, começou a abrir portas. Aí um desses lugares eu estava ministrando, aí tinha um irmão de vocês da metodista Wesleyana, ele viu, falou, eu quero que você vá ministrar isso lá em Águas de Lindóia, São Paulo, para mais de 400 pastores da igreja metodista Wesleyana do Brasil. Eu estava lá pregando essa mesma mensagem, lá para mais de 400 líderes em Águas de Lindóia. Por quê? Porque você usa aquilo que você tem, para chegar nos lugares que Deus tem para a sua vida. Agora, o que você foi chamado para fazer, faça com entusiasmo. Então, as duas chaves que eu vim entregar para você nessa noite. Primeiro é, não se meça pelos outros. Entenda o que Deus tem para você. Amém ou não? Porque muitas pessoas nessa cobrança, elas entram em uma frustração. Tem muita gente frustrada dentro da igreja, porque tentou ser o que não foi chamado para ser. Davi aceita o desafio de enfrentar o gigante. Eu falei aqui sobre isso uma vez. E quando ele aceita esse desafio, Saul coloca a armadura dele em Davi. Davi não conseguia nem se mexer. Sabe por quê? Porque aquilo não era ele. Quantas vezes a gente está tentando vencer as nossas guerras com a armadura do outro? E hoje, nos tempos de redes sociais, aí é que a gente se mede mesmo pelos outros, é ou não é? Porque na rede social, irmão, todo mundo é bem sucedido, né? Todo mundo tira 5 férias por ano, vai todo mundo para Maldivas, menos eu. É assim ou não é? É tudo lindo, né? Os cultos são tudo, né, sobrenatural, é tudo muito lindo. Por quê? Porque a internet é isso, a rede social só mostra esse lado. Não é verdade?
Um dia eu postei uma foto, estava jantando num restaurante, a pessoa falava, pastor, só comendo. Eu falei, não, irmão, é porque eu não posto o dia que eu estou lá em casa comendo miojo. Eu não posto que eu estou comendo miojo. Falei, vou começar a postar esse dia também para você. Né? Porque é assim, esses dias eu vi uma foto, irmãos. O povo crente bebendo. Aí eles foram tirar a foto no restaurante, esconderam as taças e ficou tudo embaixo da mesa. Aí saiu na foto assim, as taças tudo embaixo da mesa. Só água em cima da mesa, mas embaixo dava para ver as taças. Por quê? Porque a gente vive nessa geração onde as pessoas estão se medindo pelos outros. Ei, deixa eu dizer uma coisa para você. Feche os seus olhos para todas essas coisas e olhe para aquilo que Deus tem para a sua vida. Seja tudo o que Deus te chamou para ser. Faça isso intencionalmente, de todo o seu coração. O que Deus te chamou para fazer hoje, faça. Deus te chamou para liderar a juventude. Seja o melhor líder que a juventude pode ter. Deus te chamou para ser um líder de Gessel. Seja o melhor líder de Gessel. Não melhor do que os outros, mas melhor para Deus. Deus te chamou para ser um empresário, seja o melhor, a sua empresa vai ser a melhor, porque vai glorificar o nome do Senhor. Aquilo que você for fazer, faça com o seu melhor, porque esse é o privilégio. Talvez Deus não está exigindo que você seja preso, não sei até quando, né? Porque de repente aí a gente nunca sabe, né, pastor Bruno? Temos que estar pronto para isso. Mas talvez você não precise disso. Quantos homens de Deus viveram a vida inteira servindo ao Senhor, nunca precisaram ser presos por causa de Jesus. Mas eles entenderam que existia algo que Deus queria deles. Tem algo que Deus quer de mim e de você, amém ou não? Então fique de pé no seu lugar hoje, porque eu quero que você faça um compromisso com Deus hoje. Eu quero que você ore dizendo ao Senhor, Senhor, o que o Senhor tem para mim, eu quero viver. Aquilo que é a direção do Senhor para a minha vida, eu quero obedecer essa direção. Aquilo que for o chamado do Senhor para mim, eu quero entender isso como um privilégio. Um privilégio. Estava comentando com o pastor Bruno aqui, no início do culto, sobre muitos desses hinos que foram compostos por homens de Deus em momentos tão desafiadores. Como, por exemplo, aquele hino que diz, sou feliz com Jesus. Não precisa cantar esse, tá? Fica em paz. É porque às vezes o pregador comenta, né? E o pessoal já, esse aí que tem que ser. Mas aquele hino, ele foi composto por um advogado que deu de presente uma viagem para sua esposa e suas 4 filhas, para uma conferência na Europa. E a sua esposa e suas 4 filhas entraram no navio na América, indo para a Europa. Esse navio se chocou contra outro navio e naufragou. E apenas a esposa sobreviveu. As 4 filhas morreram naquele naufrágio. E quando ele viajava para encontrar a esposa na Europa, passando pelo local aproximado do acidente, ele compôs um hino, onde ele diz, se paz a mais doce me deres gozar, ou se dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Essa canção rodou o mundo inteiro. No Brasil ela foi traduzida, sou feliz com Jesus. Mas no original ele escreveu, it's well with my soul. Vai tudo bem com a minha alma. Diante da perda das 4 filhas, ele entendeu que se era algo que ele não podia mudar, restava ele entender, Deus continua sendo Deus. Se isso é o que Deus está querendo de mim hoje, é porque Ele já me deu forças para isso. Ei, Deus nunca vai te chamar para fazer algo que Ele já não te capacitou antes para fazer, irmão. Todas as pessoas na Bíblia que foram chamadas para fazer algo, elas não foram chamadas para fazer nada além da sua capacidade, ou da capacidade que Deus deu quando elas se moveram para fazer. Porque o papel, irmão, de Noé não era colocar os bichos na arca. Imagina quão difícil seria botar um leão naquela arca. Não, imagine Noé até hoje tentando convencer um leão a entrar naquela arca.
Qual era o papel de Noé? Fazer a arca do jeito que Deus mandou. Porque até isso, ele não precisou nem criar o projeto da arquitetura. Deus mandou todo o projeto para ele. Ele só precisou fazer a arca. E a Bíblia diz que os animais entraram na arca. Deus fez com que os animais entrassem na arca. Eu amo o texto de Provérbios 21:31 que diz: prepara-se o cavalo para o dia da batalha, mas o Senhor é quem dá a vitória. Tem uma frase que atribuem a Mário Quintana que diz: não corra atrás das borboletas, prepare o jardim e as borboletas virão até ele. Então existe uma parte que é nossa, e nós vamos fazer isso com todo o amor, com todo o coração, mas entendendo que é o Senhor quem vai dar a vitória. Então Deus não está te chamando a fazer algo que seja impossível, e se for impossível é porque Ele é o Deus do impossível. Mas a parte, eu garanto para você, a parte mais difícil é a parte dele. Você só precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Eu não sei como vai ser. O Senhor está me chamando para fazer isso aí. Eu não sei como vai ser, mas eu estou aqui, eu quero fazer. Eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. Usa a minha vida. Hoje eu quero que você se disponha para Deus e diga: Senhor, aquilo que o Senhor tem para a minha vida eu quero. Ainda que seja algo talvez dolorido, difícil num primeiro momento. Sabe, eu não quero nenhuma dor que não seja aquela que tenha um propósito. Nós não precisamos de nada que não seja aquilo que Deus tem para nós. Então eu sempre falo isso para Deus: Deus, tudo aquilo que o Senhor não tem para a minha vida, não me dê. Aquilo que não é para mim, não precisa me dar. Agora, Deus, tudo que é para mim, eu quero. O que o Senhor tem para a minha vida, eu quero, Deus. Eu quero viver isso. Eu quero me entregar a isso. Talvez você entrou aqui debaixo de uma culpa. Sabe por quê? Porque você está exigindo de você aquilo que nem Deus está exigindo de você. Ei, hoje eu vim aqui dizer para você: pare de exigir de você aquilo que nem Deus está exigindo de você. Procure saber o que Deus quer de você, e faça isso com todo o seu coração. Todo o coração. Pastor, é porque eu acho que eu tinha que ser mais assim. Pastor, porque eu não sei pregar assim igual o pastor Bruno. Eu não sei, pastor, eu queria pregar igual sei lá quem. Não. Seja aquilo que Deus te chamou para ser. É do seu jeito que Ele vai fazer. Eu ouvi um testemunho de um pastor que ele disse que quando ele começou o ministério dele, ele sabia pregar como os melhores pregadores da época dele. Então todo lugar que ele ia, convidado por alguém, ele dizia assim: quem que você quer ouvir hoje? E a pessoa dizia: eu quero ouvir tal pregador. E ele pregava igualzinho. Até que um dia o Espírito Santo falou para ele assim: o meu sonho é ouvir você pregando, porque até agora você só está imitando outros. Existe algo dentro de você que eu coloquei que é seu, é único, e eu quero que você seja isso. Naquele dia ele entendeu que ele não precisava da armadura de Saul, ele só precisava daquilo que ele tinha. Davi tira aquela armadura, ele pega as pedras, ele pega a funda, ele pega o alforje, ele pega o que ele usava todos os dias, e é com aquela identidade dele que ele vai lá vencer aquele gigante. Hoje Deus está dizendo para você: é um privilégio fazer isso aí que eu estou te chamando para fazer. Olhe para isso como um privilégio. Senhor, é um privilégio passar por isso aqui. É um privilégio, Senhor, viver essa experiência. É um privilégio, Senhor, fazer isso que o Senhor tem me chamado a fazer. E eu quero fazer. Então feche os seus olhos nessa hora e ore ao Senhor.